E aí, acadêmicas e acadêmicos, como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa última semana do mês de junho, terminando aí essas explanações sobre raciocínio, não é? Sobre os tipos de raciocínio diferentes, sobre raciocínio lógico, sobre pensamento indutivo, dedutivo, falando das falácias. Um mês extenso aí, que a gente pode trabalhar bastante tema diferente. Mês que vem vamos ver outro tema, mas para agora vamos para o dominó. Na última semana a gente diminui a apostila e vai ali para uma habilidade só. Tem gente que espera o mês inteiro para chegar a essa apostila porque gosta. Quando entende ali como funciona a mecânica do exercício, consegue fazer a apostila toda e aí fica mais fácil. Mas tem gente que não gosta, fala, eu não gosto quando fica sempre no mesmo exercício. É por isso que às vezes a gente manda um exercício extra aí, uma apostila de mente forte. Quem não tem a apostila de mente forte, quiser receber, manda uma mensagem pra gente. Essa apostila a gente tem mandado para apresentar a Academia da Mente a novos alunos e tem gente que gostou e aí tá recebendo. Então quem quiser receber aí, pede pra gente que a gente manda junto com o material. Para essa semana, o dominó é um passatempo de lógica interessante porque ele não tem a mesma fama do sudoku, mas ele também trabalha com números e exige do nosso raciocínio ali. Não é muito comum vê-lo em jornais, revistas, assim. Então, ele é praticamente exclusividade aqui da academia. Só os acadêmicos da mente que tem essa explicação aqui, tintim por tintim, de como ele funciona. E aí pode exercitar seu raciocínio lógico em diferentes frentes, em diferentes passatempos, como a gente já viu aí. A gente viu o Chicago aí no mês anterior. Mês que vem a gente vai ver o exercício chamado Pontes, que também é um exercício muito interessante. Mas vamos lá para o dominó. Esse exercício é colocado assim, numa tabela cheia de números. Por que ele tem esse nome? É porque é como se a gente tivesse usado as peças do dominó e distribuído nessa tabela aqui de forma irregular. Algumas estão em pé, algumas estão deitadas. E aí a gente tem que descobrir em qual posição vai ficar cada peça do dominó. Nós poderíamos utilizar a peça tradicional do dominó, por exemplo, o 0 e 0, o 1 e 1, nesse formato de bolinhas que vocês estão vendo aqui do lado, né? Mas para facilitar, a gente está usando aqui os algarismos que a gente conhece, os números tradicionais. Então a peça que é 0 e 0 no dominó tradicional, aqui no nosso jogo, ela é representada pelo 0 e 0, certo? A peça que tem aqui no dominó tradicional, o 0 e 1, que é um espaço vazio, e do outro lado uma bolinha, aqui é colocada como 0 e 1, com os números mesmo que a gente já conhece, os signos ali tradicionais. Dependendo do tamanho do seu exercício, mais peças vão ser utilizadas. O dominó tradicional ele tem 28 peças, então aqui eu estou usando 10 somente, estou indo do 0 ao 0. Estou indo do 0 e 0 até o 3 e 3. Eu não vou explicar tintim por tintim todas as regras e todas as dicas hoje. Vou explicando durante a semana, conforme a gente for realizando, a gente vai pegando mais dicas e entendendo melhor. Hoje eu vou apresentar algumas regras básicas e vou resolver o primeiro aí da apostila que vocês estão vendo, certo? Eu coloquei ele aqui no quadro e como eu resolvo esse exercício chamado dominó? Eu preciso, nessa tabela que a gente viu, colocar as peças do dominó de modo que eu use todas as que estão disponíveis ali. Então o 0 e 0 vai ter que entrar aqui, ó. O 0 e 1 vai ter que entrar aqui. Todo mundo, ou em pé ou deitado, sempre um par de números formando uma peça, certo? Mas se eu olhar para o 0 e 0, por exemplo, aqui, ó, na tabela, eu posso colocar o 0 e 0 aqui, ó, deitado, não é? Eu posso colocar o 0 e 0 aqui, em pé. Eu poderia colocar o 0 e 0 ó, desse lado, deitado. Então, nem todas as peças aí dão certeza onde elas vão entrar. Encontrar essas peças que dão certeza é o nosso desafio para começar. Se eu olhar para o 0 e 0, eu não tenho certeza, como eu vi antes. Mas se eu olhar para o 1 e 1, por exemplo, aqui na tabela, vamos ver. Onde eu tenho o número 1? Aqui eu tenho 1, ó. Mas para cima é 1 e 3, para o lado é 1 e 3, então aqui nesse 1 não pode ser a peça 1 e 1, certo? Aqui também, ó, tem o 1, mas ou vai ser 1 e 2 para cá, ou vai ser 1 e 2 para baixo, ou 1 e 0 para cima.
Não tem como esse 1 virar 1 e 1. Reparem que na minha tabela, o único lugar em que eu poderia colocar essa peça aqui, ó, 1 e 1, é aqui em cima, ó. Esse 1 não poderia formar 1 e 1 para o lado, ó. Esse 1 não tem nenhum outro 1 em volta para virar essa peça. Então, esse 1 e 1, ele dá certeza, não é? Só cabe mesmo 1 e 1 aqui. Eu elimino lá a peça que eu já usei e aí vale repassar. Nem todas as peças dão certeza. Vejam aqui, ó, o 0 e 0, a gente viu que tem mais de uma opção. Pode ser deitado ou pode ser em pé. Vamos olhar aqui para o 0 e 1. Eu estou vendo que eu posso colocar 0 e 1 aqui no canto, em pé, não é? Mas eu também poderia colocar 0 e 1, ó, em pé, aqui no meio do exercício. E aí, vou colocar aqui no meio ou vou colocar aqui no canto? Vou chutar? 50% de chance de acertar? Melhor aguardar um pouco, né? Olhar outras peças. Por exemplo, o 0 e 2. Estou vendo que ele cabe aqui, ó, em pé, mas também caberia deitado aqui, ou então lá em cima. Van, tem alguma peça para mim que você acha que só cabe em um lugar? O 2, 2. Vamos ver. O 1 e 1 a gente já pegou. Vanessa propôs o 2 e 2. Estou olhando aqui para esse número 2, mas em volta dele não tem nenhum outro 2, ó. Então já não pode ser 2 e 2 aqui. Lá em cima o 2 também não tem nenhum 2 em volta. 2 e 2 realmente só cabe aqui no canto, estão vendo? Então eu vou lá, elimino 2 e 2. Aí você me pergunta, caramba, é a única maneira de resolver? Eu vou ter que ficar sempre passando essa peneira aí? Não, durante a semana a gente vai ver outras maneiras lógicas de resolver esse exercício aqui. Mas no começo, alguma peneira a gente vai ter que passar para descobrir aí, ó. Opa, essa peça só pode ser aqui. Vejam, por exemplo, esse 3 aqui de cima, ele no começo do jogo poderia ser para baixo, né? Mas agora ele só pode formar uma peça se for para onde? Para cá, para o lado. É uma regra que não pode sobrar número. Nenhum número pode ficar de fora de uma peça. Então esse 3 aqui tem que formar uma peça e ele só pode ir para o lado direito, para o 2. A mesma coisa acontece com esse 0 aqui, ó. No começo do jogo ele tinha várias opções. Poderia ir para lá para um lado, poderia ir para cá para o lado do 1, poderia ir para baixo aqui com o 3. Agora, nesse ponto que eu já descobri o 1 e 1 e já descobri o 3 e 2, esse 0 só pode formar peça com quem? Com o 3 para baixo. Viram que a peneira ali do 0 e 0, 1 e 1 foi só no começo? O resto a gente já está usando outros caminhos lógicos. Esses passos que a gente tem que pegar para conseguir concluir bem esses exercícios. Então vamos lá. Já usei o 0 e 3 aqui, também elimino a peça. Estou vendo aqui que eu já usei, ó, 1, 2, 3, 4 peças de dominó. E aqui na minha eliminação, eu só eliminei 1, 2, 3. Tá faltando eliminar alguém, né? Eliminar direitinho ali, ó, é importante para a gente saber quais peças ainda estão disponíveis. Então vamos ver. 3 e 2, ó, eu não eliminei. Tá aqui embaixo, 2 e 3. Isso também é importante. Faz diferença a peça? Ser 3 e 2 e 2 e 3 vão ser peças diferentes? Não. No dominó é como se eu virasse a peça do outro lado, né? 3 e 2 é a mesma peça que esse 2 e 3 aqui de baixo. Então eu posso eliminá-lo. 4 peças usadas, 4 peças eliminadas. Van, para onde eu sigo? Aquele 1 ali, ó, tá no meio. Esse 1 aqui, né? Ele não pode ir para os lados, todos os números já formaram peça. Ele não pode ir para cima. Para ele participar do jogo, ele só pode ir para onde? 1 e 0. Está disponível aqui a peça? Eu não tenho nenhuma 1 e 0, mas a peça 0 e 1, ó, é a mesma peça e ela está disponível. Então, esse 1 só pode ser para baixo e eu elimino aqui, ó. 0 e 1 e 1 e 0 são as mesmas peças. Agora, não tem ninguém prensado, não é? Mas vejam que interessante esse 0 aqui do canto. Ele tem duas opções para ir. Ou ele vai para o lado e vai formar 0 e 0, ou ele vai para baixo e vai formar 0 e 1, não é? Mas vejam aqui, ó, 0 e 1
eu já eliminei na minha contagem. Então eu não posso botar esse 0 para baixo, senão eu vou ter duas peças iguais, certo? Esse 0 aqui, ele só consegue formar uma peça se for para onde? Para o lado 0 e 0. Elimino lá o meu 0 e 0 e sigo adiante. A mesma coisa vai acontecer nesse cantinho aqui. Eu tenho duas opções para esse 2. Ou ele vai subir e vai formar uma peça com o 1, ou ele vai para o lado e vai formar uma peça com o 3, não é? Para baixo não tem ninguém, para cá para o outro lado não tem ninguém. Só que aí, olhando lá para as peças que eu já usei, 3 e 2 ou 2 e 3, eu não tenho mais à disposição, estão vendo? Então, por isso, contar ali direitinho as peças que a gente já usou é importante, eliminá-las do jogo. Se eu não posso fazer 3 e 2, porque eu já usei, aqui em cima 3 e 2, só pode ser o quê? Esse 2 para cima com o 1, né? 1 e 2 e 2 e 1 é a mesma peça, então eu elimino lá. Posso caminhar. Quer propor alguma coisa, Van? Mesma coisa dá para fazer com o 3 ali de cima, que está do lado do 0. Esse aqui? É. Interessante, eu vi que esse aqui também acontecia, mas vamos ver lá. Ou ele vai ser 3 e 0, ou ele vai ser 3 e 1, não é? Estou vendo aqui, 3 e 1 está disponível, mas 3 e 0 não tem disponível. Então, realmente, ele não pode ser para o lado, esse 3 só pode ser para baixo. E aí, 3 e 1 já foi. Outras maneiras de resolver logicamente. A gente pode ficar naquela peneira ali, vamos ver, 0 e 2, tem muitas possibilidades. Aqui só tem uma possibilidade para 0 e 2, né? Então, é certeza. Coloco ele aqui. Esse 3 tem outro lugar para seguir. Se não for o 3 do lado, não tem. Então, coloco ele aqui, Reparem que eu usei direitinho 10 peças, eliminei as 10 aqui. Espero que vocês tenham entendido aí para começar. Amanhã a gente faz mais 2. Vamos adiante.